Fala galera, Pierre Capra aqui para mais um vídeo. E já tem um tempo que eu tô querendo fazer um vídeo aproveitando as promoções da Steam para dar recomendações para vocês. Só que eu também não queria cair naquela de fazer as mesmas recomendações que tá todo mundo fazendo ali na internet, até porque quem sabe você tá chegando ali no canal, você que não quer ver alguém recomendando Hollow Knight ou Dead Cells, não que tenha problema em recomendar esses jogos, mas às vezes você quer ver alguma coisa diferente, e eu tava pensando que forma eu poderia fazer isso. Então eu pensei numa listinha de alguns games assim, no sentido de, cara, quais são meio que os melhores jogos que eu já joguei, os melhores games que eu tive as melhores experiências jogando. Então eu pensei em alguns jogos e daí eu vim até a Steam para pesquisar eles e percebi que estavam todos em promoção. E então essa lista não é uma lista que você provavelmente vai ver sendo indicada em outros canais de vídeos que são mais ou menos assim. Não são necessariamente jogos antigos, não são necessariamente jogos desconhecidos, mas são jogos que hoje em dia já não estão mais tanto no hype. E então já deixa o like, já se inscreve no canal, porque aqui só vou mostrar jogão pra vocês e vocês vão curtir bastante, tá? Mas chega de enrolação, bora pro vídeo. O primeiro título dessa lista é Heavy Rain. Esse jogo foi exclusivo de PlayStation 3 por um bom tempo, demorou bastante para sair no PC, e inclusive foi um dos jogos que logo que eu peguei meu PlayStation 3 eu fui atrás para pegar ele e ver qual é que era, e cara, isso aqui arrebentou com a minha cabeça. É um título muito bom, e ele é a prova de que jogos puramente narrativos podem sim ter bastante gameplay, pode sim te dar a sensação de que você tá jogando algo. Eu não me incomodo com jogos point and click, coisas ali do tipo, mas eu sei que muita gente não gosta desse tipo de jogo justamente pela sensação de não estar jogando, de estar simplesmente assistindo um filme que de vez em quando aperta algum botão. Aqui de fato é um filmão que você acompanha, mas você de fato está no controle das coisas, sabe? E uma coisa bacana desse título é que você não tem algo como checkpoints. Então quando você se depara com uma situação e você, entre aspas, erra, o jogo não volta ali no checkpoint. O jogo continua com o erro que você cometeu ali e a história vai se desenvolver a partir dali. Sabe aquela coisa que muitos desenvolvedores querem falar dos seus jogos, que a história vai acontecer conforme as coisas que você fizer? Só que na prática não funciona tão bem. Aqui em Heavy Rain isso realmente funciona. Na época que eu tava jogando, inclusive, um amigo meu tinha acabado de jogar, eu fui conversar com ele sobre, e a gente conversando, eu comentei sobre um trecho ali do jogo ali que eu tava, e ele não conseguia lembrar daquele trecho, e era estranho porque ele tinha recém jogado esse título, e quando a gente foi ver é porque ele de fato não tinha jogado aquele trecho. O jogo que ele jogou é completamente diferente do jogo que eu joguei e que é diferente do jogo que você vai jogar. É uma história de serial killer. Você não controla só um personagem, você controla um grupo de personagens e vocês, cada um à sua maneira, tá em busca de tentar descobrir quem que é esse serial killer. Em determinado ponto a história de vocês vai se cruzar. E a história desse jogo é simplesmente o ponto alto dele e é o absurdo, sabe? Entre todas as mídias, seja filmes, seja games, seja livros, é uma das histórias mais legais que eu já tive o prazer de acompanhar. Eu não vou falar nada sobre ela em específico, eu sugiro que você também não procure nada sobre ela na internet, apenas saiba que vai ser muito recompensadora. Você vai jogar e vai achar uma coisa maravilhosa, realmente uma história incrível e que eu recomendo demais. Os outros títulos da Quantic Dream, que é desenvolvedor do jogo, como Beyond Two Souls e Detroit, também estão em promoção, então se você quiser dar uma esticadinha, pode ir sem medo que, cara, é tudo jogaço. Na sequência, o jogo que talvez seja, sem exageros, o melhor jogo que eu já joguei na vida, Alan Wake. Eu não sou um cara que se dá muito bem com jogos de terror, eu acabo tendo muita dificuldade para avançar nesses jogos, eu sinto muito medo, mas o Alan Wake, ele tem essa pegada de ser um jogo de terror, mas tipo, ele é tranquilo para você avançar nele, sabe? Eu tô falando isso porque eu sei que tem muita gente que tem esse problema com jogos de terror, mas o Alan Wake é um jogo bem jogável, você vai conseguir avançar nele. É um jogo de tiro em terceira pessoa, mas eu gosto que mesmo nessa questão da gameplay,
ele ainda foge do básico. Você tem uma mecânica com luzes e sombras para fugir aquela gameplay básica de ser o jogo de tiro por trás do ombro e você atirando ali nas coisas. E o grande ponto desse jogo aqui também é a história dele. E a história dele é uma coisa meio de explodir a cabeça. Você é um escritor e você está com uma espécie de bloqueio criativo. Você não está conseguindo escrever. E você e sua esposa vão ir para uma cidade pitoresca, por assim dizer, no interior, para tentar tirar umas férias, ver, para conseguir passar por essa fase. Só que acontece que a sua esposa vai desaparecer, daí você vai atrás de procurar o que aconteceu com ela, e no meio disso tudo vai começar a acontecer um monte de coisas sobrenaturais. E o bacana é que conforme você vai avançando, você vai encontrando páginas de um livro que o seu personagem escreveu, só que ele não lembra de ter escrito esse livro. E o que está escrito nessas páginas são coisas que de fato estão acontecendo agora, as coisas que você está jogando. Só que o bacana assim, às vezes você encontra uma página e você percebe que você já viveu aquilo que está acontecendo, e às vezes você encontra uma página que o que descreve ali ainda não aconteceu, e o jogo te pega porque você não sabe se aquilo vai acontecer na cena seguinte, se aquilo vai acontecer aqui meia hora. E esse é um daqueles jogos que quando chegar no final você vai imediatamente para a internet, para fórum, para tentar entender o que as outras pessoas estão achando, estão falando, o que aconteceu, o que você acabou de ver, porque é realmente uma história de explodir cabeça. Provavelmente o melhor jogo que eu já joguei na minha vida. Estou muito ansioso pro segundo e está muito barato na Steam, vale muito a pena aproveitar. Eu falei que não me dou muito bem com jogos de terror, mas já é a segunda vez que um jogo desse tipo vai aparecer nessa lista de 5, e dessa vez eu tô meio que roubando porque é uma recomendação dupla. Estou falando de Resident Evil 7 e Resident Evil 8. E assim, quando o Resident Evil 7 lançou, eu fiquei bastante empolgado para jogar ele, fiquei bem hypado. Eu comprei o jogo no lançamento, joguei por 2 ou 3 horas e acabei não conseguindo dar sequência por conta dessa minha dificuldade em seguir em jogos de terror. Quando Resident Evil Village estava prestes a ser lançado, eu fiquei bastante hypado e fui para a internet para ver como é que era a história do Resident Evil 7 explicadinho, para mim poder entrar no 8 sabendo já tudo o que aconteceu. Inclusive assim, a história do 7 e do 8 elas continuam, de modo geral, toda é uma história contínua a série, né? Mas você não precisa ter jogado os outros jogos anteriores para poder jogar esses jogos aqui, tá? Se você quiser inclusive partir direto pro Resident Evil Village, você pode partir direto pro Resident Evil Village sem problemas. Mas eu realmente recomendo que você não faça isso. E daí, eu pesquisando nesse vídeo sobre a história do Resident Evil 7, pensei, poxa cara, mas isso aqui é legal demais, eu tenho que ir atrás de eu mesmo jogar isso, viver essa experiência. Então eu voltei a pegar o jogo e daí sim joguei até o final e fui recompensado com um dos melhores títulos que eu já joguei na vida. Cerca de um mês depois lançou Resident Evil Village, e Resident Evil Village consegue ser melhor em todos os aspectos, na minha opinião. É um jogo simplesmente incrível. Então, se o 7 já era uma das melhores experiências que eu tive na vida, imagine quando eu peguei o Village, que era melhor, na minha opinião, em tudo. É uma experiência ímpar. O lance ali do backtracking, o level design, os personagens, os inimigos, tudo nesses games é simplesmente incrível. A história é maravilhosa, vale muito a pena. Os dois estão em promoção. Se você quer pegar um só, pega um só. Mas eu recomendo que você realmente dê uma espichadinha e dê uma chance e jogue os dois de uma vez, porque cara, a experiência é sem igual. Super Hot é um jogo que eu joguei recentemente e ele chama atenção em vários quesitos. Primeiro, o visual dele, que o cenário é completamente branco, os objetos que você interage são completamente pretos e os inimigos que você enfrenta são completamente vermelhos. E o mais importante, que é o que realmente mais chama atenção mesmo, é a questão da gameplay, que é um jogo em primeira pessoa, só que o tempo só se move quando você se move. E isso, galera, é incrível. Só que quando eu peguei para jogar esse título, eu achava que era basicamente assim. O jogo te colocava num cenário com inimigos e você tinha que eliminar eles para seguir para um próximo cenário com os novos inimigos, com um novo desafio, por assim dizer, para poder passar. E de certa forma sim, o jogo é assim, só que ele é um jogo que tem uma história, é um jogo que tem um modo campanha, e é uma história daquelas malucas que você não entende bem o que está acontecendo, mas você vê que é uma coisa grande que está ali por trás, é uma coisa confusa, mas que te prende muito, cara. E esse é um título que ele quebra muito a quarta parede, cara. O jogo realmente conversa com você, mas não você, o personagem que tá ali dentro.
você que está controlando esse personagem. E esse para mim é o grande ponto desse jogo, porque conforme você vai jogando, você percebe que esse jogo não funcionaria de nenhuma outra forma se fosse tentado adaptar ele. Você não conseguiria fazer um filme sobre ele, você não conseguiria fazer uma série sobre ele, você não conseguiria escrever um livro sobre ele. É um título que ele funciona somente dentro da mídia na qual ele foi proposta, que é um jogo. Ele explora ao máximo essa mídia e ele faz isso muito bem. Um jogo incrível que eu recomendo demais para vocês. Ele tá bem baratinho, a continuação dele, que inclusive eu ainda não joguei, também tá baratinho, então vale a pena dar uma espichadinha e já pegar os dois de uma vez, cara, que você realmente vai curtir muito. Por último, mas não menos importante, Nex Machina. Esse título me chamou a atenção logo de cara com os trailers dele. Os visuais são simplesmente insano e o lance das partículas aqui é absurdo, cara. É um jogo de encher os olhos e basicamente ele é um bullet hell. É tiro, porrada e bomba, inimigo pra tudo quanto é lado, você atirando em tudo que se move e avançando pela fase, derrotando inimigos, e no final de cada fase tem um boss para você enfrentar. Só que depois que você avança por todas as fases, derrota todos os chefes, o jogo te instiga a continuar jogando, porque, cara, é insanamente divertido, é insanamente satisfatório jogar esse game. E daí existem objetivos ali na fase, então depois você fica instigado para cumprir a fase fazendo esses objetivos, você fica instigado para cumprir a fase em dificuldades mais altas e você fica viciado na experiência que é esse jogo, que é realmente insana. É difícil, tipo, explicar assim, porque ele parece um jogo, tipo, que, ok, tu olha, ele é simples, mas é divertido, mas cara, quando tu vai jogar, ele consegue ser muito mais que isso. É realmente uma experiência muito satisfatória, é um jogo do melhor estilo do que os jogos foram propostos para serem feitos. Um jogo divertido e insano, e você se sente muito bem enfrentando hordas e hordas de inimigos e fugindo de balas que você não consegue entender como você conseguiu escapar. Esse jogo é incrível, eu recomendo demais. E a minha lista vai ficando por aqui. Eu espero que você não conheça esses jogos. Se você não conhece, que você passe a conhecer esses títulos, cara, porque realmente são jogos insanos. São títulos que eu não vejo o pessoal mais comentando tanto hoje em dia, mas vale muito a pena você dar uma olhada. Quem sabe algum desses jogos aqui, ou quem sabe todos eles, não seja o seu próximo jogo favorito, o seu próximo jogo da vida. Eu agradeço a sua presença por ter ficado até aqui. Peço para você deixar o like e se inscrever nesse canal, que você vai estar me ajudando bastante. Até mais. Tchau, tchau.